Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo que é super sedutor, mas inegavelmente cheio de armadilhas: o dos investimentos alternativos. Historicamente, sabe aqueles retornos gigantes do mercado privado? Pois é, eles eram um clube fechadíssimo. Mas aí, as portas se escancararam com o crowdfunding de investimento. O grande detalhe aqui é que, ao abrir essas portas todas, os riscos também ficaram escancarados para o investidor comum. Olha só essa imagem. O apelo visual de participar daquele crescimento explosivo de uma startup bem no comecinho é inegável, né? É o que a gente chama de democratização do venture capital. Ativos que até pouco tempo atrás eram reservados exclusivamente para milionários ou grandes fundos institucionais, agora estão aí, acessíveis a quase todo mundo. Só que a gente precisa ancorar essa empolgação inicial com um baita choque de realidade sobre os perigos reais que ficam escondidos por trás de todo esse brilho. Para navegar por todo esse território com segurança, nosso roteiro de hoje está bem amarrado. A gente vai passar por 1. A revolução do crowdfunding. 2. Os 3 tipos de investimento. 3. O peso dos riscos. 4. A estratégia de alocação profissional. E 5. O perfil do investidor ideal. Compreender como a engrenagem funciona é tão vital quanto saber onde estão as armadilhas. Bora lá! Entrando na nossa primeira sessão, a revolução do crowdfunding, acessando o inacessível. É genuinamente fascinante observar como a arquitetura de todo o mercado financeiro evoluiu nas últimas décadas para permitir que o capital coletivo financie grandes inovações de um jeito tão direto. A base de tudo é a seguinte: o crowdfunding de investimento é, na essência, um esforço coletivo. Várias pessoas aportam capital num projeto, numa empresa ou num ativo através de plataformas digitais. E o que realmente trouxe legitimidade e muita estrutura para esse modelo aqui no Brasil foi a regulação, mais especificamente a Resolução 88 da CVM. Foi exatamente isso que pegou um mercado que tinha tudo para ser caótico e transformou num ambiente superestruturado e reconhecido por lei. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a mecânica genial da coisa. O que desmonta o sistema financeiro tradicional é justamente esse fluxo do dinheiro. O capital sai direto de quem investe, passa por uma plataforma online e chega na hora aos projetos ou empresas que precisam de financiamento. É uma desintermediação pura. Os grandes bancos tradicionais são completamente ignorados nessa equação, conectando o dinheiro ao propósito com muito mais agilidade. Agora, a seção 2, 3 tipos de investimento: equity, debt e real estate. Com a mecânica clara, é hora de a gente categorizar esse mercado para valer. O ecossistema dessas plataformas se apoia em 3 pilares principais, e cada um deles tem uma dinâmica de retorno totalmente diferente. O primeiro pilar é o equity crowdfunding, que é a participação societária em startups. O apelo matemático aqui é formidável, a gente está falando de retornos exponenciais, papo de 10 até 50 vezes o valor investido. Imagina só, um pequeno aporte de R$ 5.000 podendo virar uma fatia de uma venda de R$ 100 milhões lá na frente. Incrível, não é? Só que tem um porém gigantesco: a liquidez é baixíssima. Não existe um mercado secundário fácil de operar. Ou seja, o dinheiro fica travado por anos com uma probabilidade altíssima de que a startup simplesmente quebre antes de dar qualquer lucro. Hoje no mercado a gente vê plataformas conhecidas operando nisso, como a Cria, a iSeed e a CapTable. Agora, o que é realmente interessante de notar nessa comparação aqui é o contraste imenso entre apostar no crescimento de uma empresa e, pura e simplesmente, emprestar dinheiro para ela. O crowdfunding de dívida, ou peer-to-peer lending, funciona de um jeito muito mais parecido com a renda fixa. O foco não é multiplicar o capital exponencialmente, mas sim garantir um retorno previsível no formato de juros. E esses juros frequentemente superam as taxas tradicionais de mercado. Claro, assumindo sempre o risco de inadimplência da empresa tomadora. O nosso terceiro pilar explora o setor imobiliário. O crowdfunding imobiliário permite participar do financiamento de grandes empreendimentos, seja por meio de dívida ou de participação nos lucros. Os prazos aqui são super bem definidos, girando entre 12 e 36 meses. E o ponto mais atrativo de todos é a barreira de entrada, que é muito baixa, permitindo acessar projetos enormes com tickets iniciais ali na faixa de R$ 1.000 a R$ 5.000. E aqui a gente precisa fazer uma comparação bem neutra e necessária. Quando colocado lado a lado com os fundos imobiliários tradicionais, os famosos FIIs, a balança de prós e contras fica bem evidente. Quem opta pelo crowdfunding está conscientemente abrindo mão daquela liquidez diária e confortável da bolsa de valores e assumindo o risco maior focado num projeto específico. O prêmio, por isso, a possibilidade de um retorno potencial muito superior às médias distribuídas pelos fundos tradicionais. É uma troca clara.
Certo, entrando na seção 3, o peso dos riscos, The Danger Zone. Aqui o tom da nossa análise precisa mudar um pouco. A gente deixa de lado as possibilidades empolgantes de lucro e entra na verdadeira zona de perigo. Compreender esses riscos não é só um aviso padrão, é o que dita a diferença entre fazer um investimento e simplesmente perder capital. A realidade nua e crua é brutal. O risco de perda total é altíssimo, principalmente nas startups. A iliquidez significa que o dinheiro fica literalmente preso por anos, sem chance de venda antecipada. Mas preste bem atenção nisso. O fator mais perigoso é a assimetria de informação. O investidor pessoa física está competindo num campo inclinado, onde os fundos institucionais e grandes tubarões sempre vão ter informações muito mais rápidas e completas. Além disso tudo, ainda tem o risco puramente operacional de depender que a plataforma intermediadora continue viva e bem gerida. Vamos em frente para a seção 4, estratégia de alocação profissional. O ponto crucial disso tudo é: como lidar com um mercado tão letal? A resposta não é fugir, mas sim agir como os grandes profissionais agem. Vamos observar agora, no detalhe, qual é o projeto estratégico que eles usam para domar essas ferramentas sem se machucar. Dando uma olhada nesse gráfico, a disciplina fica óbvia. Um portfólio profissional jamais, de forma alguma, concentra o núcleo da sua riqueza nesse tipo de mercado. Entre 70% e 90% do patrimônio permanece super protegido em ativos tradicionais. Os investimentos alternativos, o que inclui todo o pacote do crowdfunding, ocupam uma fatia estrita e controlada de no máximo 15%. O grosso do dinheiro está salvo, apenas uma margem exposta a essa volatilidade absurda. Agora, se a gente der um zoom e olhar só para essa pequena fatia de ativos alternativos, a prudência continua mandando no jogo. Mesmo dentro do ambiente de risco, a alocação é majoritariamente defensiva. Cerca de 60% tende a ir para a dívida, buscando previsibilidade, e 30% para o setor imobiliário, que tem um lastro físico. Sobra apenas uma lasca minúscula, de 10%, dentro dessa fatia já pequena de risco, destinada para as famosas startups. E o motivo para alocar tão pouco dinheiro em startups se resume a essa regra de ouro do mercado de venture capital. Ao fazer 10 investimentos diferentes em startups, a matemática fria do mercado dita que cerca de 6 vão falir completamente e não vai sobrar nada, e umas 3 vão ficar ali só empatando. Apenas uma única empresa em 10 vai ter um crescimento tão explosivo que o lucro dela vai cobrir todas as perdas das outras 9 e ainda por cima garantir o rendimento da carteira. É um jogo que não tem pena de quem investe com pouco volume. O que nos leva para a nossa seção 5, perfil do investidor ideal. Com toda essa matemática pesada na mesa, a análise final que a gente tem que fazer é humana. Afinal, para quem essa ferramenta tão complexa realmente faz sentido? A divisão dos perfis é implacável. O perfil ideal é aquele com um apetite agressivo, com uma visão focadíssima no longo prazo e uma tolerância gigantesca para a perda total do dinheiro investido. Por outro lado, o perfil totalmente inadequado é quem precisa daquele dinheiro no curto prazo, quem busca aquela renda previsível caindo certinho na conta todo mês, ou quem simplesmente não consegue digerir o fato de que a maior parte desses investimentos específicos simplesmente não vai dar certo. E isso nos traz a uma síntese perfeita. Como a frase diz, o crowdfunding é de fato um instrumento poderoso, mas extremamente perigoso quando mal utilizado. Ele funciona maravilhosamente bem como uma pimentinha na carteira, uma aposta assimétrica super bem calculada que traz diversificação. Mas ele nunca, em nenhum cenário, deve ser tratado como um bilhete de loteria ou como a base de um patrimônio sério. O que nos deixa com um pensamento provocativo final, diretamente alinhado com o que foi dissecado aqui hoje. Se a frieza estatística demonstra que a esmagadora maioria desses investimentos vai fracassar, será que o investidor moderno possui genuinamente a paciência psicológica e o capital diversificado para suportar todas as quedas e esperar pela única oportunidade que transforma toda a carteira? É uma reflexão vital que deve preceder qualquer decisão antes de se apertar o botão de investir,